Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Senado aprovou por unanimidade na semana passada o projeto de lei que altera o artigo 140 do Código Penal e equipara os crimes de racismo e injúria racial. Com isso, a pena do crime de injúria racial fica mais rigorosa. Passa de reclusão de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos, além de multa. O texto alinha a legislação brasileira a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em outubro tornou imprescritível a injúria racial e estabeleceu que a prática pode ser equiparada a racismo. Foi aprovado por unanimidade no Senado hoje o projeto que tipifica racismo e que equipara racismo à injúria racial a racismo. Claro, ainda tem um caminho, vai para a Câmara dos Deputados, mas Leandro, sem dúvida, um passo. Chegou tarde, sim, o Supremo precisou fazer antes, mas chegou, é importante. Agora, olhar para a Câmara, para que ele passe lá também. E a Câmara, a gente sabe que tem um caráter mais conservador do que o Senado, né? Isso do ponto de vista político, mas do ponto de vista histórico, é de fato uma conquista. O Senado, provocado pela decisão do Supremo Tribunal Federal, dar essa aprovação é de fato muito importante. Dani, eu vou trazer, só reparar aqui, só pra gente contextualizar por que é tão importante essa equiparação entre injúria racial e racismo, a partir do que algumas semanas atrás, ali quando o STF tomou essa decisão, eu conversei com o Denis Pacheco, um outro pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e perguntei para ele sobre o impacto que isso teria na vida real, né, essa equiparação. E o que ele me explicou, o Denis Pacheco, foi o seguinte: a gente tem um cenário hoje em que injúria racial e injúria simples são usadas muitas vezes como um eufemismo na hora de registrar um boletim de ocorrência para poder não colocar ali o crime de racismo, que como a gente sabe, é imprescritível e é um crime que tem consequências maiores do que o crime de injúria racial. Agora, esse eufemismo, o Supremo Tribunal Federal já tinha deixado claro que ele cai por terra, e agora o Senado, com essa aprovação também desse projeto de lei, também coloca ali em outros termos a discussão sobre os crimes raciais cometidos no Brasil. É de fato uma conquista que vai lá na ponta onde esses crimes são registrados, impactar sensivelmente o trabalho das polícias e, com certeza, do Ministério Público, das investigações, e a gente espera que das punições também, Dani. A decisão do Senado coincidiu com outra iniciativa no Congresso, em busca de mecanismos legais que contribuam com o combate ao racismo. Um dia antes da data que marca o Dia da Consciência Negra no Brasil, a Comissão de Juristas Negros, criada pela Câmara dos Deputados, encerrou meses de trabalho com a elaboração de um relatório com propostas para o enfrentamento da discriminação racial. A comissão, formada em janeiro, contou com a participação de 20 juristas e foi presidida pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. O relator foi o advogado e escritor Silvio Almeida. Esse relatório não é um relatório do fim do mundo, né? O que eu quero dizer que não é um relatório do fim do mundo? Quando se fala de um trabalho como esse, as pessoas têm as mais altas expectativas. Expectativas essas que nenhuma lei do mundo poderia corresponder, mas expectativas também que não são do nosso escopo. Por isso que eu gosto de insistir que essa comissão, embora ela tenha o nome de comissão que vai tratar do racismo estrutural, ela na verdade vai tratar apenas do racismo institucional, o que é possível. Porque o racismo estrutural ele envolve questões que estão muito além da possibilidade de qualquer jurista, de qualquer norma jurídica, de qualquer movimento institucional, nos limites da sociabilidade que se nos apresenta hoje, é capaz de resolver. Entre as propostas da comissão estão a criação de um observatório permanente contra o racismo e a definição de metas objetivas para aperfeiçoar os programas de cotas no mercado de trabalho e a titulação de terras quilombolas. Apenas 162 das 3.477 comunidades quilombolas já reconhecidas pela Fundação Palmares detêm a titularidade das terras, o equivalente a menos de 5%. O IBGE estima que existam mais de 5.000 comunidades quilombolas no país. Afinal, como mudanças nas leis podem ajudar no combate ao racismo? Essa é a pergunta central do Item Mais de hoje, que recebe a Rita Cristina Oliveira. Ela é defensora pública e fez parte dessa comissão na Câmara dos Deputados. Rita, muito bom conversar com você sobre um tema tão importante como esse. Bem-vinda ao Item Mais.
Obrigada, muito prazer também falar com você e com todos os ouvintes do podcast. Rita, um assunto de extrema importância, vai ser extremamente válida essa nossa conversa para a gente tratar a princípio das questões legais. O relator da comissão da qual você faz parte, ele destacou que os juristas se concentraram em tratar do racismo institucional, mas lembrou que o problema vai muito além. E eu te pergunto, como é que do ponto de vista legal, como é que a gente consegue aperfeiçoar as leis para de fato contribuir para o combate ao racismo? Bom, essa pergunta é interessante porque nós precisamos pensar que o direito em si, ele é um espaço de organização social. Como espaço de organização social, o racismo se apresenta nesse espaço como uma tecnologia que, de certa forma, funda e dinamiza esse espaço. Então, quando a gente se propõe, como juristas, a lidar com a legislação para enfrentar o racismo, nós temos que reconhecer que nós estamos num espaço limitado e que muitas vezes esse espaço, inclusive, ele está minado para a gente disputar as ferramentas jurídicas que compõem esse espaço. Então, nós temos absoluta convicção de que nós não conseguimos, através do direito, eliminar o racismo na sua dimensão estrutural, mas nós podemos, dentro desse espaço, disputar o que nós chamamos de institucionalidades jurídicas e as condições de estabelecimento das relações jurídicas com o objetivo de reduzir as iniquidades que o próprio direito produz e as relações por ele reguladas se tornarem um pouco mais equânimes. E dessa forma, tornar a sociedade um pouco mais sadia e menos tóxica para as pessoas negras, que foram racializadas por um modelo social fundado no modelo socioeconômico de exploração, que foi a escravidão, e também enfrentar aí os mecanismos de racismo e de exclusão que sucederam a esse modelo socioeconômico. Então, se eu pudesse resumir assim, a sua pergunta em uma resposta mais sintética, eu posso te dizer que a legislação ela não é capaz de eliminar o racismo estrutural, mas ela é importante e até fundamental para lidar com o que a gente chama de racismo institucional e confrontar as suas engrenagens. Rita, você destaca, no direito, o espaço é limitado nesse combate ao racismo. Então vamos lá, como eliminar esse racismo institucional, estrutural? É aí que entra a parcela da responsabilidade da sociedade? Sem dúvida, Primeiro, a sociedade precisa se assumir como uma sociedade racista e que produz, através das suas relações sociais, através das suas dinâmicas institucionais, discriminações, práticas discriminatórias e comportamentos, discriminatórios. Então, é muito importante que todas essas proposições dialoguem com todo um processo de conscientização social e de autorresponsabilização de todas as pessoas, negras e brancas, por esse processo. A sociedade brasileira vem evoluindo nesse processo? Como é que você avalia o combate ao racismo no nosso país? Estamos evoluindo? Bom, estamos evoluindo. Obviamente, a gente não pode deixar de considerar, numa análise comparativa, que nós temos um cenário um pouco melhor, inclusive em termos de legislação, A legislação antirracista, digamos assim, no Brasil, ela teve evoluções importantes ao longo dos anos, especialmente por conta da atuação dos movimentos sociais negros, A própria política de cotas também contribuiu muito para a disputa desse espaço no ambiente acadêmico. Então, nós temos, sim, evoluções, mas ainda há espaços de grande produção de iniquidades, de violência, e até de morte, que ainda precisam sofrer uma incidência mais contundente e mais estratégica. Rita, você falou sobre a política de cotas e é sobre ela que falamos agora. Um passo importante para buscar a redução da desigualdade racial no Brasil foi a criação da política de cotas, principalmente nas universidades e no setor público. A Lei de Cotas de 2012 prevê que o programa seja revisto no prazo de 10 anos da publicação da norma, ou seja, no ano que vem. E uma preocupação nas discussões sobre as propostas para combater o racismo é como engajar também o setor privado e estabelecer mecanismos que ampliem a participação de pessoas negras no mercado de trabalho e em posições de liderança e tomada de decisão.
líderes negros são menos de 30% nas empresas brasileiras. É o que revela o IBGE. Sobre esse e outros desafios, voltamos a conversar com a Rita Cristina Oliveira. Rita, vamos falar um pouquinho mais sobre a política de cotas. O que precisa ainda mudar nessa política aqui no Brasil? Como é que ela pode ser aperfeiçoada? E como essas ações afirmativas, elas conseguem reduzir a desigualdade racial no nosso país? Bom, as políticas de cotas, é preciso até a gente fazer um certo resgate histórico, né? A política de cotas no Brasil, ela, tanto em relação às universidades quanto os concursos públicos, implicaram um debate muito complicado e, num primeiro momento, muito hostil à proposta, né? E é natural que nesses movimentos de resistências, né, que a gente verificou ao longo do histórico de debate legislativo, é compreensível que a questão das metas, por exemplo, né, metas de atingimento de inclusão e de promoção da diversidade, que já constava até do projeto original do grande parlamentar e intelectual Abdias do Nascimento, lá em 1983, essa questão não tenha tido ali um ambiente suficientemente acolhedor para ser discutido no parlamento. Uma das propostas da nossa comissão é justamente resgatar essa questão das metas. E a gente acredita que o debate já amadureceu a partir do próprio resultado das políticas de cotas, como também pela evolução do debate público mesmo e notadamente também pela atuação dos movimentos sociais que começaram a ter mais protagonismo no ambiente acadêmico. Então, hoje, é não só natural como necessário que nós resgatemos aí essa fundamental parte da política de ações afirmativas, que é o atingimento de metas, para que, de fato, se busque consolidar e aprimorar os seus resultados, fazendo aí também alguns ajustes que se mostraram importantes e necessários para que nessa primeira década, né, de implementação da legislação a gente pudesse ter identificado. E aí eu trago o setor privado. Como é que ele pode participar desse debate público? Como é que as empresas estão inseridas nessa discussão? Essa discussão da responsabilização e interação do setor privado nessas políticas de enfrentamento ao racismo foi objeto de discussão num grupo específico, né? Nós, na verdade, dividimos o trabalho da comissão em grupos temáticos e, em relação às discussões do setor privado, o que eu posso dizer, assim, de uma forma mais geral, porque não participei do grupo que compôs as proposições para esse setor diretamente, é que nós buscamos aprimorar a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado no enfrentamento ao racismo na dimensão institucional, e isso se dá justamente pela adoção de políticas de prevenção, detecção e responsabilização em nível institucional, administrativo, fiscal e até penal, né, por práticas discriminatórias. Então, as proposições, elas incidem nessas áreas para alcançar essa responsabilização e também trabalha com políticas afirmativas nesse setor, reconhecendo que as pessoas jurídicas de direito privado, uma vez inseridas na dinâmica das relações sociais, elas também precisam se comprometer com a promoção da diversidade e da pluralidade. Rita, na primeira parte da nossa conversa, você disse que sim, estamos evoluindo, mas ainda temos que evoluir mais. O que ainda falta? E quais são os obstáculos que temos para essa evolução? Bom, é uma pergunta difícil de sintetizar em uma única resposta, né? Mas eu acredito que é fundamental que a gente incida sobre fatores estruturantes de todas as áreas, né, das áreas jurídicas e de interação com as áreas jurídicas, nas áreas de atenção social, né, especialmente, e com um olhar muito dedicado à questão da justiça orçamentária, né? O que a comissão fez, em grande medida, foi identificar possíveis incidências nesses fatores estruturantes. E aí dialogar também com as políticas afirmativas em sentido amplo, ou seja, aprimorando as políticas públicas, né, de atenção ao trabalho, à saúde, à educação, para que, de fato, se promovam mais oportunidades e se atenue ou se reduza de uma maneira significativa as desigualdades experimentadas pela população negra nessas áreas. E aí nós temos um número expressivo
de propostas que dialogam em grande medida com projetos que já estavam em tramitação no Congresso e que nós acrescentamos sugestões e aprimoramentos. Tem algumas propostas inéditas também, né? Um microsistema de enfrentamento ao racismo institucional, dialogando aí com várias legislações em vigor, também com a Convenção Interamericana contra o Racismo e outras formas de intolerância, que foi uma convenção incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro recentemente, né? Então, por exemplo, eu trabalhei bastante com a questão cultural, percebendo que essa área ela é muito estratégica, porque ela dialoga de forma central com um necessário acolhimento, ou reconhecimento, melhor dizendo, da identidade nacional brasileira como uma identidade afrocentrada, ou seja, uma identidade negra. Essa percepção ela é fundamental para alcançar mudanças sociais mais profundas, né? E dialogar com um processo de reparação histórico-cultural negra, que por sua vez é fundamental para que a sociedade, de um modo geral, se engaje efetivamente com o enfrentamento ao racismo. Então, eu estou falando efetivamente de promover a formação de uma identidade de pertencimento, né? Sem o qual as políticas de promoção de maior igualdade racial enfrentam muita dificuldade de avançar efetivamente na sociedade. Rita, muito obrigada por essa conversa, que a gente faz referência ao Dia da Consciência Negra, mas sim, o combate ao racismo tem que ser pauta diária. E a gente vai trazer sempre aqui no Item Mais, contando com a sua ajuda. Muito obrigada. Obrigada a você, um abraço a todos. É promessa, é compromisso. Voltaremos com esse assunto aqui no Item Mais. O de hoje fica por aqui. Até amanhã. Tchau. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Vinícius Krieger. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.